Galera, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2024, né? E o tema aqui do vídeo hoje não poderia ser outro a não ser eleições municipais de São Paulo. Tá? Ontem, dia 6 de outubro, a gente teve ali a apuração, né, da corrida municipal em relação às prefeituras de todo o Brasil, mas a gente teve um foco maior em São Paulo esse ano, e não só pela sociedade de São Paulo, mas também por todo o Brasil. Eu, particularmente, nunca vi ou nunca soube, historicamente, de um engajamento tão alto, né, de uma aderência popular tão alta de todo o Brasil, né, com interesse genuíno em acompanhar o resultado de uma eleição, né, de um único município. Lembrando que o estado de São Paulo é gigante e a gente está falando de São Paulo, capital, da cidade de São Paulo. Porém, eu trouxe aqui, tá, as principais justificativas, tá, os principais meios que comprovam o porquê disso. E tudo isso se baseia em uma única coisa. Nós tivemos um grande influenciador digital envolvido na campanha. Para você que me segue no Instagram, para você que me segue no TikTok, você sabe que no dia 16 de agosto de 2024, tá? Quase 2 meses atrás, eu fiz uma postagem ressaltando o seguinte ponto: os novos líderes da humanidade são influenciadores. E quando eu falo novos líderes da humanidade, nós estamos falando dos novos bilionários, dos novos milionários, dos futuros presidentes, governadores e, por que não, prefeitos. Independente do resultado dessa eleição, e do Marçal não ter ido para o segundo turno, fica aqui um recado: o poder, tá, de conversão de audiência que ele tem por tudo aquilo que ele construiu ao longo da jornada dele como influenciador, gerando valor. Lá no dia 16 de agosto, quando a pré-campanha começou, né, quando a corrida eleitoral começou, teve uma coisa que eu ressaltei em torno dos novos líderes da humanidade serem influenciadores, tá? Era o seguinte: que eu desejava uma boa sorte para todos aqueles que iam competir um cargo, né, de pleito público durante essas eleições, seja para vereador, seja para prefeito. Porém, existia um problema muito grande em relação às campanhas de vários dos candidatos, que era uma correria para conseguir um resultado de audiência num espaço muito curto de tempo. Tá? O que eu tô querendo dizer aqui, cara, é que essa eleição, ela comprova a minha tese de que os influenciadores são os novos líderes da humanidade e eles vão sim cada vez mais fazer mais barulho nas eleições, sejam elas municipais, estaduais ou presidenciais. Por quê? Porque esses perfis, essas pessoas, elas estão preocupadas de maneira cotidiana em gerar valor na vida dos seus seguidores. E esses seguidores são possíveis eleitores nessas campanhas. O que fica claro para mim aqui no resultado dessa eleição, tendo Marçal tão próximo do Boulos como o terceiro candidato mais votado da capital, é a seguinte, tá? Ele é mais forte para se candidatar a nível de Brasil do que para uma cidade, seja ela de interior ou seja uma metrópole como São Paulo, tá? Municipal, para uma eleição municipal. Ele é mais forte para se candidatar a nível Brasil. Isso fica claro e evidente pelo alto engajamento de audiência externa a São Paulo nos debates da prefeitura, nas notícias e nas matérias que saíam nos mais diferentes veículos de comunicação durante esse tempo. Tá? Você pode ter certeza que na CNN, no R7, na Globo, na UOL, uma das matérias, um dos links mais clicáveis nos últimos 2 meses ou 45 dias foram matérias que linkavam alguma polêmica ou algum assunto que circundava Pablo Marçal e seus oponentes. Esse é o poder de um grande influenciador em um evento, né, tão importante do calendário anual de uma república, de uma democracia, de um estado, de um município, e obviamente circunda aí o nosso calendário pessoal também, beleza?
Na época, lá atrás, quando a corrida eleitoral começou, eu dei um recado para os candidatos políticos, que mais uma vez a maioria de vocês erraram, que foi o quê? Principalmente aqueles que tiveram lá em 2020, na última eleição municipal, né, que não tiveram a sua eleição, né, que não conseguiram se eleger. Principalmente esses nomes, a maioria deles, de lá para cá, não fez um trabalho forte nas suas redes sociais de geração de conteúdo, de geração de valor e se colocando, seja como oposição ou seja como apoio ao governo atual e de querendo ou não se conectando com o seu público em relação ao benefício funcional que ele poderia prestar para esse público, que seria o quê? Poxa, na próxima eleição eu vou vir, eu vou estar disponível. Tá? O grande erro da maioria dos candidatos foi nos últimos 4 anos não deixar isso claro e ficar engostado, seja em algum cargo que conseguiu, em alguma secretaria que conseguiu, seja vivendo a vida e fazendo postagens com todo respeito, sem lé nem cré, entendeu? Sobre o que acontecia em alguns momentos polêmicos, enfim, daí por diante, isso não funciona mais, tá? E o influenciador é a prova viva disso. Todos os grandes influenciadores, tá, se preocupam em gerar valor todos os dias na vida dos seus seguidores, navegando nas dores e nas necessidades dele, para que quando esse seguidor se lembre de algo que esse influenciador pode solucionar, ele se lembre dele. E na política não é diferente. O político precisa adotar as estratégias de grandes influenciadores no seu dia a dia, nos seus mais diferentes canais e, obviamente, também, né, no seu pleito, seja ele qual for. É assim que um candidato vai conseguir nos próximos anos, para as próximas eleições, competir com novos candidatos que são influenciadores e já têm uma autoridade e uma relevância muito bem trabalhada, tá? Em relação a branding e que conseguem muito facilmente entregar pro eleitor, e parte dele já é seu seguidor, qual que é o benefício funcional que ele ganha ao dar a oportunidade dele como influenciador passar a ser um agente público relevante, tá? Digo e repito, os próximos presidentes serão influenciadores, os próximos governadores serão influenciadores, os grandes líderes da humanidade hoje já são grandes influenciadores. Se a gente for tirar da balança e dessa lista, tá, pessoas conservadoras de mercado antigo, como Warren Buffett, como Bill Gates, enfim, como Jeff Bezos, ou do que seriam os Steve Jobs, daí por diante, tá? Ou grandes nomes por trás de grandes empresas listadas na bolsa. Se a gente for tirar esses caras do jogo, quem são os novos ricos, quem são as novas empresas, as novas startups que de alguma maneira flertam na condição de se tornarem as empresas mais ricas do mundo ou de terem uma previsibilidade de longevidade muito grande? Aquelas que são lideradas e lançadas por grandes influenciadores. Sabe por quê? Porque tem uma frase que você se acostumou a ver nesses últimos tempos, que ela é uma falácia, que dados são o novo petróleo. Não, dados nada mais é do que um insumo, tá, de mensuração que, cara, é praxe para qualquer empresa ou para qualquer pessoa hoje tomar uma decisão. Agora, você quer saber o que é ouro mesmo? O que é o novo petróleo? É a atenção das pessoas, tá? E por cargos assim e por posições relevantes na sociedade, vai brilhar e vai estar no topo aquele que sabe ter e trabalhar a atenção das pessoas durante o longo prazo, e não tem ninguém que faça isso melhor do que um influenciador de sucesso. Aqui não é um post de apelo ao Pablo Marçal, aqui não é um post de apelo a qualquer outro influenciador que possa existir no Brasil e no mundo. É um post de apelo a um cenário que eu já defendo há muito tempo. Para você que me conhece, me acompanha, sabe que eu falo sobre isso e que só vai se expandir nos próximos anos, tá? Eu acho que é isso. Aliás, é isso. Esse vídeo vai ficar muito longo se eu prosseguir. Eu acho que eu deixei o recado. E lembre-se, tá? Você só consegue ganhar a atenção das pessoas se você se propor a gerar valor na vida delas. Tamo junto. Só o início.